Eu cresci na igreja católica, então estou acostumada com várias imagens de santos. Aí agora eu tô lendo a Bíblia desde o Velho Testamento e agora eu tô em Deuteronômio. Em vários momentos eles já citaram isso, mas aqui no capítulo 5, versículo 8, ele fala o seguinte, ó: Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Beleza. Mas aí eu tô pensando, em que momento na Bíblia fica permitido ter imagens? Porque assim, a Igreja Católica tem várias imagens de santos e a gente não cultua como se fossem deuses. Mas a gente reza para essas imagens, a gente, né, não para imagem, mas assim, de certa forma existe um culto a essa imagem no sentido de que nenhum católico vai pegar um santo e jogar no chão como se fosse um objeto qualquer. Então eu tô curiosa, de verdade, porque aqui é tão, né, assim, não pode imagem, e aí que momento alguém fala assim, não, agora tá tudo bem, tem imagem. Meus irmãos cristãos, tanto católicos como protestantes, realmente essa jovem católica traz aí uma indagação muito importante. Realmente, em que momento, né, Deus autoriza construir imagem de escultura? No próprio Antigo Testamento, tem dois momentos que Deus autoriza a construção de duas imagens de escultura, que é a Arca da Aliança e que é a serpente de bronze. Foram os dois momentos que Deus mandou Moisés construir essas imagens, chamou os escultores e eles fizeram essas imagens. Porém, é importante lembrar que essas duas imagens foram feitas por ordem de Deus. Não foi Moisés que fez e o artífice, ou seja, o escultor que foi lá e fez por conta própria. Houve uma revelação divina para que o mandamento, o qual o próprio Deus diz, não farás para ti. O que é o não farás para ti? É o fazer por conta própria, é o escultor ir lá fazer com gesso, com barro, com ouro e vender na feira, vender nas ruas e o cristão ir lá e comprar uma imagem feita talvez pela mão de um pecador, de um adúltero, de alguém que está vivendo de uma forma que Deus não agrada. Então, como pode mãos pecadoras fazerem uma imagem sem Deus ordenar? Ele está fazendo para ele, para vender, um instrumento, uma relíquia de fé para você que é cristão, que é católico, que crê nessas imagens. Então, o sim de Deus tem mais valor do que o sim de um padre, ou de um pastor, ou de um líder espiritual. O não de Deus tem mais valor do que o sim de um padre ou líder espiritual. Se algum líder espiritual contraria aquilo que Deus falou na sua própria palavra, nós temos que tomar cuidado. Então, os padres eles devem rever esse mandamento que está sendo descumprido dentro da própria religião por uma questão de tradição religiosa. Porque a palavra de Deus ela tem mais valor do que a palavra do Papa ou de um pastor. Então, gente, Deus está no céu. A oração do Pai Nosso é o nosso exemplo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele não precisa de uma imagem de escultura. Nós precisamos apenas elevar nosso pensamento, nossa fé a Ele, que Ele está no céu, e Ele atenderá a nossos pedidos. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus e que o Pai, acima de tudo, venha abrir os nossos corações e que nós venhamos temer o não de Deus. Se Deus disser algum não para a gente, é para o nosso bem. Se Ele disser um sim, nós devemos obedecer. Acima da liderança religiosa, que prevaleça a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus.